Você cansou de pagar caro em tênis e o pior, não sabe nem por que tá aumentando? Fica até o final desse vídeo que você vai entender tudinho e o pior, você vai cair pra trás quando entender o que tá acontecendo. Mano, seja bem-vindo ao D20, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E sim, hoje eu decidi fazer uma planilha aqui pra gente entender o que está acontecendo, por que os valores estão muito altos, tá? Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque ontem lançou o Air Jordan 4 Thunder pelo valor de R$ 1.699. Eu fiquei em choque. Quando eu percebi isso, eu falei, deixa eu voltar nos meus vídeos e relembrar quanto que eu pagava, quanto que custava esses tênis, né? E de lá pra cá, como foram aumentando. E se você tá novo aí na cultura, você chegou há pouco tempo, olha os vídeos que eu gravei em 2019, 2020, 2021 e por aí diante. Olha isso. O que eu tenho pra falar é o seguinte, o lançamento deste tênis vai acontecer dia 11 de maio de 2019. O valor dele é R$ 799,90. O valor desse tênis é R$ 1.100, né? R$ 1.099,99. Pois é, 2019, a cultura estava avançada pra caramba já. O Air Jordan 4 custava R$ 799 e hoje R$ 1.700, certo? Eu fiquei em choque, tô em êxtase, tô maluco, pasmo. Então eu decidi fazer uma planilha e entender o que aconteceu de lá pra cá e se tá certo cobrar isso. Eu já adianto pra vocês vão cair pra trás. Então vamos lá, pra quem não entende nada de planilha, eu vou abrir a planilha aqui e vou explicar passo a passo, bonitinho, os valores, como chegaram, o que aumentou e vou explicar cada uma das coisas. Não se assusta, eu vou explicar bonitinho, não veja esse monte de número aí e fala, nossa, Caio, eu vou até sair do vídeo. Não precisa, eu vou explicar bonitinho, você vai entender perfeitamente, tá bom? Entender perfeitamente a planilha, não os motivos pelo qual aumentou. Vamos lá. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui o aumento histórico de valores do Air Jordan 4. E aí, eu separei aqui, ó, 2019, 2020, 21, 22, 23, todos os anos de lá pra cá. E também coloquei aqui na frente as datas que cada um dos tênis, tanto os que eu mostrei no vídeo aqui, como dos mais desejados aí, que foram mais hypados durante este período. Então, 2019 a gente viu o lançamento do Brad, 2020 o Fire Red, 2021 o University Blue, o 2022 o Canyon Purple, 2023 o Thunder. Peguei esses como exemplo, tá? É importante dizer que durante este período variaram os preços, mas esses modelos, eles demarcam o aumento marcante que teve essa silhueta, tá? Então, vamos lá pra gente começar a entender o que eu fiz nessa planilha, esses números e bonitinho. 2019, como a gente viu no vídeo, eu tava trazendo que alguns dias depois, né, até me senti lisonjeado de ter aquele tênis antes do drop, e aí, alguns dias depois, ele iria lançar por R$ 799 o Air Jordan 4 Brad. Esse aqui que sempre fica aqui, ó. Ah, não, tá aqui não, tá aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Air Jordan 4 Brad. Ele lançou por R$ 799. Quanto que era o salário mínimo naquela época? O salário mínimo naquela época era R$ 998. Ou seja, para você comprar um Air Jordan 4 Brad, você teria que desembolsar 80% do seu salário. Já é bastante, né? Você tem que imaginar que você tem que trabalhar bastante tempo para poder comprar. Só que a gente vai ver que na história aqui, ó, a coisa fica pior ainda. Mas já era bastante, 80% do salário já era bastante. Importante dizer o seguinte, ano passado, no final do ano, na verdade, eu fiz um vídeo falando sobre o poder de compra, que seguia mais ou menos nessa linha que eu tava mostrando. Quanto que era o poder de compra do brasileiro e qual era o poder de compra do americano. E é, assim, um bagulho de louco. Vou deixar o card aqui em cima, vou deixar linkado aqui embaixo. Se você quiser assistir, entender o que eu tô falando em relação a poder de compra do brasileiro e do americano, é surreal. E hoje ainda é pior, tá? Um pouquinho desatualizado, que era do final do ano, mas mostra muito bem o quanto o nosso poder de compra é muito baixo. O vídeo de hoje não é indo para este lado, é para outro lado, é entender o porquê aumentou. Então vamos lá. O dólar naquela época, lá em 2019, quando a gente comprou o Brad, ele era 4,10. Ou seja, a gente pagava $195 para comprar o Air Jordan 4 Brad. Enquanto nos Estados Unidos ele custava 200, mais os impostos ali, que vai dar, enfim, $218, tá? Ou seja, a gente pagava $5, né? $4,88 a menos do que o americano. Olha que loucura. A gente pagava R$20. Quem comprou em 2019, eu fui lá e comprei. Eu paguei R$20 mais barato do que o americano que foi na loja e comprou. Isso sem contar o imposto, né? A gente pagaria provavelmente ali uns R$65 mais barato do que o americano. Eu não tô falando de poder de compra. Imagina que dois brasileiros, eu e a minha irmã, foi para os Estados Unidos. Ela trabalha aqui em real, foi lá nos Estados Unidos
Unidos, ela teve que comprar dólar, aí ela saiu para ir comprar na loja e eu saí para comprar na loja. Eu gastei R$60 a menos do que ela brasileira, que foi nos Estados Unidos e comprou. Então o poder de compra é o mesmo, a gente recebe em real também, o salário mínimo é o mesmo para os dois, a gente foi lá, eu paguei mais barato que ela comprando no Brasil, tá? Em 2019. Isso aconteceu. Quem tava nos Estados Unidos e comprou o Brad lá e trabalha nos Estados Unidos, aconteceu isso. Ele pagou mais caro do que eu morando aqui no Brasil, tá bom? E aí o que aconteceu? O Brasil teve uma inflação de 4,31%, enquanto os Estados Unidos teve uma inflação de 1,81%. Caio, não sei o que é inflação. Vou explicar rapidamente para vocês. Basicamente, inflação é o seguinte: o aumento médio do preço no geral. Aumentou a gasolina, aumentou a eletricidade. Com isso, aumenta outros produtos e ele vira uma bola de neve. Então, todos os produtos do Brasil aumentou numa média de 4,31%. E o americano aumentou uma média de 1,81%. Isso é inflação, tá? Claro que existe a inflação do mercado, né? Que é a demanda, que é paralela à inflação real, do que aconteceu real. Então o que acontece? Quando você iria no mercado, você pagaria 4% a mais em tudo, entendeu? Tipo, você vai comprar uma Coca-Cola, é 4% mais caro do que o ano passado. Vai comprar arroz, é 4% mais caro. Você comprar um carro, era 4% mais caro. Em média, uns aumentaram mais, uns aumentaram menos. Isso é inflação, tá bom? E aí existe a inflação do mercado, que é de oferta e demanda. E é aí que entra, gente, uma inflação paralela ao que acontece na vida real. Só que dentro do nosso universo é óbvio que ele acontece, a oferta e demanda, quanto mais demanda, maior a oferta. Isso é normal, acontece em qualquer mercado. Tá escasso os carros, as montadoras não conseguem montar os carros, não dá tempo, é muita gente querendo comprar um carro específico, ele vai ficar mais caro. Isso aconteceu inclusive com o meu carro. Quando lançou o meu carro lá, o Fastback, até hoje ele já tá, eu acho que R$18 mil mais caro do que no lançamento. Lógico que teve inflação, teve tudo isso, mas a procura, oferta, demanda, tudo isso faz com que o carro fique mais caro, tá? Deu pra entender até aqui? Entendemos o que é inflação, entendemos sobre o dólar ali, a conversão, que a gente estava pagando mais barato do que nos Estados Unidos em 2019 em relação ao Jordan 4 Brad, e ele custava ali 80% do salário mínimo. Beleza? Tá tranquilo ali? Eu não vou explicar tantos outros, porque eu acabei de explicar aqui e ele já meio que autoexplicativo, para não ficar tão comprido o vídeo. Mas vamos lá, e o que aconteceu? Em 2020, no lançamento do Firehead, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o Firehead, ó, bonitaço. Eu fui lá e paguei R$1.100, né? R$1.099. Ele teve um aumento de 37,5% em relação ao ano passado. E aí, isso aqui é muito louco. A inflação desse ano foi de 4,31%. Então, tinha que, no mínimo, é o mínimo, subir 4,31%. Se tudo tá mais caro para você produzir, a energia, combustível, mão de obra, enfim. Se o salário mínimo, ele aumentou, né? Ele era R$1.000 praticamente, foi para 1.045, o custo ficou um pouquinho mais alto, então no mínimo tem que aumentar. Isso é normal. Aumentar o preço das coisas é normal. Mas ele aumentou 37%. 37%. Aqui embaixo depois a gente vai ver o quanto seria o normal aumentar. E aí então a gente teria que pagar 105% do salário. Tem que trabalhar mais de um mês e alguns dias para ter comprado o Air Jordan 4 Firehead, quem ganhava um salário mínimo, né? O salário mínimo era 1.049, você pagou 1.100 no tênis. Com o dólar, tá? Com o dólar a 5,10. Ou seja, naquele momento, com o dólar bastante alto, ele aumentou muito o valor, realmente naquele ano, até justifica um pouco, um aumento um pouco maior, né? Não justifica os 37%, mas justifica um pouco. A gente estava pagando $215. E o americano aumentou? Não aumentou. O americano continuou pagando $200. Teve inflação, teve vários problemas, ele continuou pagando $200. A gente pagava $16 a mais. Justo, eu acho justo. A gente pagou R$80 mais caro, legal. O aumento do dólar teve 24%. Então, a inflação de 4,31%, o aumento do dólar 24%, justifica aumentar bastante, mas não justifica aumentar 37%, né? 2021, University Blue foi para quanto? 1.400. Olha os aumentos em cada ano. De 2019 a 2021, ele praticamente dobrou de valor, né? Ele foi de 800 para 1.400, mais pouco ele dobrava. Em relação ao ano anterior, ele aumentou mais 27%. Olha que loucura. O dólar naquele ano aumentou 9,8%, a inflação foi de 4,52%, então a gente tá falando de casas decimais aqui, de uma casa decimal, e ele aumentou 27%. Mais um ano, um aumento que não é justificável, ele não se justifica. Teve uma inflação que você não necessariamente precisa, né? Você pode aumentar, legal, mas você não precisa aumentar. Então, teve inflação, teve aumento de dólar, ele aumentou. Isso equivaleu, ó, a 127% do seu salário. O salário aumentou para 1.100 lá em 2021, eu tinha que pagar 127% do salário. Era praticamente, você tinha que trabalhar 42 dias para você comprar o tênis, enquanto 2 anos antes você trabalhava menos de 30. Olha que loucura. E os americanos continuaram pagando $200. E a gente começou a pagar $50 a mais. No dólar naquele ano, R$280 mais caro. Ó, 2 anos depois. Olha que loucura,
velho, o dólar tinha aumentado 9,80, né? Aí foi o ano da pandemia, etc. Foi horrível. Teve inflação alta no Brasil, nos Estados Unidos e em todos os lugares do mundo, né? Aqui no Brasil, a gente foi impactado com uma inflação de 10%, uma inflação alta, né? Algumas empresas estavam tentando congelar os preços, enfim, fazendo manobras para que tudo não se implodisse, né? Aconteceu isso, normal. A Nike não seguiu muito nessa linha, apesar de não ter subido tanto o valor, né? Eles subiram aí mais 7% do valor do tênis. Aqui já estava custando, em 2022, o Canyon Purple, por R$ 1.500. Aqui a gente praticamente dobrou o valor em 3 anos. E mesma coisa, a gente não vê valores que justificam dobrar o preço. O salário mínimo não dobrou, a inflação não justifica o dobro do negócio, o dólar também não justifica o dobro do produto final, o salário mínimo também não aumentou drasticamente, nada aumentou drasticamente para que justificasse. E tá aqui, ó, o aumento do salário para 1.300, que foi bem significativo. O salário mínimo neste ano, ele aumentou bastante. Lembrando que ainda neste ano tiveram ajudas de custo do governo, tiveram um monte de coisa, né? Durante este ano inteiro que se passou. E aqui ele aumentou R$200. Veja que não é normal isso. Aumenta R$40 por ano, tá ligado? Aqui aumentou R$200. Mas mesmo aumentando R$200 o salário mínimo, o nosso poder de compra para comprar o Air Jordan 4 ainda estava longe de ser o que era anos atrás, tá ligado? Então, aqui era 80% do seu salário, aqui era 105%, aqui era 115%. Ele ainda aumentou. Mesmo o salário mínimo aumentando muito, mesmo assim, a gente ainda tinha que gastar muito mais do que um salário mínimo para comprar um tênis. Olha que loucura. O governo chegou e falou assim, mano, vamos fazer a coisa andar agora, vamos injetar grana, vamos fazer as empresas pagarem para que a gente possa consumir mais. E aí o que acontece? Aumenta mais ainda o negócio e você não consegue consumir de novo. O dólar ainda era 5,10, baixou bastante o dólar, ou seja, produtos importados não deveriam ser tão caros, né? Mais uma vez, não se justificou ele subir ali para 1.500, enquanto o americano, mesmo com a inflação de todos os anos passados, né, aqui ó, 1,80, 1,20, mais 4,70, mesmo assim eles mantiveram os $200 dos tênis deles, do Jordan 4 no caso. A gente começou a pagar, ó, olha aqui a diferença. Aqui a gente sente de produto importado $100 praticamente de diferença. A gente tava falando aqui, ó, de R$480. Aqui já bateu R$480 de diferença. Por quê? Se o dólar baixou, se o americano manteve o valor dele e a gente aumentou o nosso valor, a gente aumenta o valor em real, o real baixa, aí a gente tem uma diferença absurda. A gente tá falando aqui já de R$480. Isso aconteceu agora, 2022. Já no final de 2022 era um valor absurdo de diferença, R$500. Já não compensa de jeito nenhum você comprar no Brasil. Pô, não tem porquê você comprar no Brasil. É mais fácil você comprar na revenda fora, né? E olha que louco, o dólar baixou quase 9%. E aqui a inflação já foi um pouco mais controlada também, 5,79 pro próximo ano, enquanto o americano teve uma inflação maior. Ou seja, os produtos do americano deveriam aumentar muito mais do que o nosso. Só que o nosso aumentou e o do americano manteve $200. Então nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 anos, o americano não aumentou. Não importa o que acontecesse, se tinha inflação, se não tinha, se tava, não tinha não, sempre vai ter, né? Mas se ela for positiva ou negativa, todos os anos ali uma inflação controlada, né, baixa tal, mas teve e eles mantiveram 5 anos seguidos. Quando chegou aqui 2022, pós-pandemia, vários problemas, né, enfim, financeiro, os Estados Unidos imprimiu lá trilhões de dólares, o caramba, veio a inflação, normal. E aí veio 2023. E olha que louco aqui, 2023, por conta de tudo isso que a gente acabou de falar, o dólar no Brasil teve mais uma queda aqui, ó, de 5,69. Hoje o dólar tá 4,81. 4,80. Caiu mais um centavo do que eu tava gravando. Olha como ele vem caindo, tá? Esse não é o dólar turístico, né, o dólar comercial, mas ele tem caído diariamente. Então tá 4,80. De minutos que eu fiz aqui a planilha atrás, eu coloquei 4,81, minutos atrás. Mas vamos manter 4,81. Então vamos lá, 2023 chegou, o dólar baixou, a inflação nos Estados Unidos foi mais alta do que no Brasil, o salário mínimo aumentou R$18 só, por conta de problemas internos que a gente tem também, né, obviamente. Aqui a gente teve um aumento muito grande no ano passado, esse ano não dá para manter o mesmo aumento, mas a gente aumentou pouco o salário mínimo, o dólar baixou bastante, inflação nos Estados Unidos maior do que no Brasil, e olha aqui, toma-lhe mais um aumento de 13,3% no Air Jordan 4. Air Jordan 4 hoje custando R$1.700, mais do que dobrou em 5 anos. Não faz o menor sentido, E tá aqui, ó, salário mínimo 1.320, hoje ele equivale à maior porcentagem do seu salário mínimo da história. Se você tiver que comprar um tênis, um Jordan 4 hoje, mesmo com o aumento agora recente, que foi há poucos dias atrás, mesmo com o aumento do salário mínimo, mesmo com baixo do dólar, mesmo nos Estados Unidos com inflação maior do que no Brasil, mesmo com tudo isso, você tem que desembolsar 128% do seu salário. Você tem que trabalhar o mês inteiro, pegar esse dinheiro todo, sem gastar um centavo, sem comer, sem transporte, sem nada. Pegou esse
esse dinheiro, guardou, trabalhou 30% do outro mês, vai trabalhar mais 10 dias, vai guardar esse dinheiro, aí você vai comprar um Jordan 4. Enquanto 5 anos atrás você precisava trabalhar 20 e poucos dias, hoje você precisa trabalhar 40 dias. Olha que situação que a gente tá hoje. Dólar aí, ó, 4,81. Hoje o Air Jordan 4 em dólar no Brasil, né, se a gente converter. Agora, eu recebi meu salário, quanto que ele custa em dólar? 353 dólares seria aqui no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos ele aumentou 10 dólares. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 anos ele aumentou 10 dólares. Ele aumentou 5% em 10 anos, sendo que cada ano no Brasil teve esses aumentos absurdos. Você entende? Eu não entendo. Eu não consigo entender. Então, aumentou os 10% aqui depois de 2 anos com uma inflação alta para os Estados Unidos. E aí, hoje a diferença ainda é de 153 dólares em relação aos Estados Unidos. A gente está dizendo que hoje, se eu no mesmo momento que tiver um drop, eu brasileiro ganhando em real, vou para os Estados Unidos e vou aqui no Brasil. Hoje, se eu for lá e comprar com o dinheiro que eu tiver que converter, né? Obviamente, eu tô indo para os Estados Unidos, tenho que comprar dólar, tenho que ir lá comprar. Eu vou gastar 143 dólares a menos. Eu vou gastar 688 reais a menos do que se eu tivesse comprando aqui no Brasil. Olha que doideira. Aí tem a inflação desse ano e tal, e aí a gente já pensa para um próximo ano. A inflação do ano é importante até para que a marca possa pensar numa estratégia para o ano que vem, para também não ficar maluquice, né? Não é maluquice, baixou agora o dólar, vou baixar agora o produto. Não, tem que pensar no futuro, porque você tem que fazer o estoque do futuro. Eu entendo isso, mas olha a inflação desse ano como é que tá controlada. Olha o dólar como é que tá baixando. Em que momento as marcas vão baixar? Esse vídeo aqui praticamente é um protesto saudável de falar, e aí marcas, a gente precisa mudar. Hoje já não faz mais sentido comprar um Jordan 4, assim como vários outros tênis. Tipo, em que momento que as marcas vão se posicionar? Em que momento a gente também vai se posicionar, né? E parar de comprar? Porque o Thunder, eu achei o quê? Vai sobrar grade completa. Pior que não. Praticamente todos os tênis foram vendidos. Vou até confirmar aqui, só pra ter certeza, mas eu tinha visto 38, 39 deles só. Exatamente. Só o 38 e 39 disponível. As marcas vão baixar o valor? Óbvio que não. Por que as marcas baixariam o valor se a gente tá pagando o valor que elas querem que a gente pague? Você entende? Tipo, não faz nem sentido pra marca baixar o valor. Mano, diariamente as pessoas perguntam, o dólar tá baixando, vai baixar o valor dos tênis? A resposta é clara. Se tiver acabando, não vão baixar. Não tem porquê. Não importa o que aconteça, o dólar pode chegar a R$2. Se a gente tá pagando, não tem por que baixar. Tem justificativa de estar 1.700? Não tem. Acabou. Não tem justificativa, não tem por que estar R$1.700. E eu vou mostrar aqui quais são os valores que deveriam ser praticados, inclusive. Aqui são os valores que deveriam ser praticados. Então, 2019 era praticado R$799, o dólar a 4,10 e a inflação a 4,31 fazia com que tivesse mais ou menos um aumento ali considerável, que chegaria ali a 1.063. Ele foi para 1.099, tá vendo? Era próximo, não aumentou tanto. Apesar de ser um aumento bem considerável, por conta dos problemas que a gente enfrentou, sim, justificava estar próximo dos 1.099. Para arredondar e etc, né? Para ter uma margem que eu acabei de falar, eles aumentaram para 1.099. Eles não iam aumentar para R$1.063. Eles aumentaram para 1.099 por tudo isso que eu acabei de falar. 2021, com todo o aumento do dólar também, né? Na verdade, bastante de novo, mais uma inflação e tal. O valor que deveria ser cobrado tá aqui, ó, 1.221. Para quanto ele foi? 1.400. Já foi muito mais por conta da pandemia. Tinha que ter uma margem. Dava para entender esse aumento, beleza. Só que aí veio 2022. 2022, o tênis ele deveria estar custando ali, ó, 1.223. Com todas as coisas que aconteceram no mercado, próximo daquilo. Que fosse ali 1.250, 1.300, que seja. Só que ele foi para quanto? 1.500. Ele aumentou muito mais do que ele deveria. Não tem justificativa para ele ter ido para 1.500. E aí chegou 2023. 2023 é um ano que a gente tá melhor e ele aumentou de novo. Hoje era para estar custando 1.221. Pela lógica, por tudo que aconteceu, ele deveria ter baixado ali R$2, tá ligado? Mas tudo bem, poderia manter o preço ou baixar um pouco, porque ele já tinha aumentado muito pro ano passado, imaginando um possível problema para frente, mas não aconteceu o problema, ele foi melhor. O valor que deveria estar é aqui, ó, R$2 mais baixo do que estava em relação ao ano passado. Eles aumentaram 2 anos consecutivos como uma margem, não era nem visando o lucro, talvez, eu entendo, que era visando o não colapso, um problema maior que poderia surgir à frente. O problema acabou a pandemia, nós estamos melhor, tá
tudo acontecendo de novo, a máquina tá rodando, o mundo tá girando, a economia do Brasil tá ficando mais forte. Por que raios eles aumentaram mais 13%? Não tem justificativa. Com o dólar baixo do jeito que tá, a inflação hoje no Brasil tá aqui, ó, abaixo dos últimos anos. Ela tá 5,42. Agora em abril de 2023 já saiu mais um balanço, né? 5,42. Olha isso. O ano passado 5,77, 5,79, o ano retrasado 10,6. Os outros anos 4 e pouco, que é mais ou menos o normal, né, do Brasil. Então a gente tá dentro do normal, tá dentro da normalidade. Por que aumentar mais R$200, sendo que já tinha aumentado os R$200 que não havia necessidade no ano passado? Quanto que era para custar hoje? Hoje o Jordan 4 era para estar custando mais ou menos uma média, seguindo histórico, de 1.221. Era essa a média para estar custando mais ou menos, equivalente a $253. Enquanto nos Estados Unidos, tá aqui, ó, uma média era para estar custando, com as inflações, com as coisas que aconteceram, nos Estados Unidos era para ter aumentado historicamente, eles não aumentaram. A gente viu, eles passaram 5 anos sem aumentar, segurando os preços, porque o mercado dos Estados Unidos, se os caras aumentam $10, a galera não compra, vai para outlet. Não é igual aqui no Brasil. Lá não aumenta. Era para ter aumentado um pouquinho durante todos os anos. Então, 2019 estava custando $200, 2020 era para estar 203, mais ou menos, 2021 206, 2022 215 e 2023 229. Essa era a linha natural das coisas, só que eles não fizeram isso, eles não fazem isso, porque também já é um mercado mais maduro, né? Então, as coisas são mais estáveis, o salário mínimo não aumenta tanto, assim como os produtos não aumentam tanto, é uma coisa mais estável. Então, os caras mantiveram. Só que hoje poderia estar custando mais ou menos ali $229. Podia ser menos, obviamente, assim como é. $210. Os caras estão cobrando $210. Era para estar custando hoje lá mais ou menos 1.100. Só que hoje tá custando, olha lá, os valores são praticados. Esses são os valores praticados. E aqui que deixa a gente maluco. Nos Estados Unidos, $210, o que equivale hoje a R$1.010. Só que capaz o dólar ter baixado mais. Vou até mudar aqui, ó. Esse vezes 4,80. Só pra gente ver. Ó. Era para estar custando R$1.008 hoje. R$1.008. Quanto é que tá cobrando? $353 com o dólar a 4,80, o que dá R$1.700. A diferença de R$691. Esse é o que estão sendo praticado, uma diferença de R$691 em relação aos Estados Unidos. Essa era a diferença que era para ser R$120. Mais ou menos, né? Obviamente, mais ou menos. Essa diferença, ela é bizarra, ela é triste, ela mostra o quanto a marca não tá ligando pra gente. É importante, eu estando à frente aqui, né, que sempre fomento e vou continuar fomentando, principalmente os modelos e os produtos que fazem mais sentido, eu vou continuar fomentando, porque é importante, eu tô aqui pra isso, é uma paixão nossa, é uma coisa que a gente gosta. Mas tem coisa que não dá, a gente tem que dar uma alfinetada. Então, marcas, parem com isso, pô, e pessoas, parem de comprar produtos que não valem isso. Tipo, um Jordan 4 Thunder não vale R$1.700. A gente não pode simplesmente chegar lá e gastar R$1.700 num Jordan Thunder, porque não tem motivo para pagar, não custa isso. Se você comprar na revenda nos Estados Unidos, você paga mais barato do que no Brasil. Então não faz o menor sentido. A gente perdeu a noção das coisas, parece. Não pode, a gente não pode perder a noção das coisas. O brasileiro trabalha demais para conseguir dinheiro para fazer esse tipo de loucura, entendeu? Eu vou parar de comprar os tênis? Obviamente que não, eu não vou parar. Só que a gente tem que ser mais consciente do que a gente está fazendo. A gente não pode chafurdar as coisas bagunçado desse jeito, não pode. Se é seu sonho, eu quero muito Jordan 4 Thunder, eu vou ser o primeiro a falar, então vai lá e compra. Vai lá e compra, mano. Trabalha, se esforça, vai lá e compra. Mas não pode toda semana ser o tênis que você mais quer da sua vida, porque você tá lascado. Você vai ser atropelado pelo sistema se a gente comprar tênis todas as semanas achando que aquilo é muito importante. A gente não mudar a nossa forma de comprar, do consumo que a gente tá fazendo desenfreado, aonde a gente vai parar? Os tênis custando R$2.000 enquanto o salário mínimo é 1.000, não faz o menor sentido. Então a gente tem que ter cautela, a gente tem que ser seletivo, a gente tem que comprar o que faz sentido, o que tem qualidade, o que é bom pra gente, o que é nosso sonho, sim, mas sem estar na loucura. A gente não pode. Então é um vídeo de desabafo, um vídeo desesperado aqui, tanto para que as marcas enxerguem a gente como pessoas, não que elas têm que visar lucro, obviamente, mas as pessoas que estão sendo também alvo disso, olhar com um pouco mais de cuidado pro que tá acontecendo. Então eu aqui como um porta-voz, né, que tô aqui há anos, eu tenho que alertar isso, porque a gente acaba comprando sem entender muitas vezes
vezes o que tá acontecendo, só vai. Ah, veio o valor, você vai. Sem entender. A gente é pego pela emoção o tempo todo e não pode ser assim. Não parei de comprar tênis, mas eu diminui demais de comprar tênis dos últimos anos pra cá. Tipo, os últimos 2 anos eu comprei muito menos tênis do que eu gostaria. Eu queria o Jordan 4 Thunder? Obviamente eu queria o Jordan 4 Thunder. Se ele custasse R$1.200, eu compraria. Pode ter certeza. É o valor que deveria se custar ele, entende? Se fosse R$1.200, eu compraria. R$1.700, não gasto. A gente tá falando de R$500 a mais, mano. A gente tá falando de quase meio salário mínimo a mais. A gente não pode perder o valor do dinheiro. Preço e valor, mano, não podem andar como se fosse a mesma coisa. Preço é uma coisa, valor é outra. O preço do Jordan 4 é 1.700. O valor que ele agrega ou que ele tem não é 1.700. A gente não pode entregar 1.700 dinheiros em cima de uma coisa que não vale 1.700 dinheiros, entendeu? É sobre isso que eu tô falando. Acho que é importante. Se pra você foi importante esse vídeo, curte aqui embaixo e compartilha com outras pessoas. Mas uma coisa que eu peço de verdade é se inscreve no canal. A gente tem a meta de chegar a 1 milhão de seguidores e eu preciso contar com vocês para que isso aconteça, tá bom? Espero que tenha ajudado. Espero que não tenha ficado um vídeo chato, que tenha sido importante para que a gente entenda quanto a gente é importante para as marcas também. Se a gente tá num relacionamento abusivo, a gente não pode ficar fazendo tudo que a pessoa quer. A gente tem que agir de alguma forma, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Devite, é nóis. Falou!